Olá, pessoas. Então, eu tomei a terrível decisão de participar de uma Game Jam e fazer um jogo completo em 5 dias no Godot. E isso que vocês estão vendo é o resultado. Mas mais importante que o resultado é como eu cheguei nele, e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Caso você não me conheça, me chamo Kelvis, sou desenvolvedor de jogos e artista digital. E esse vídeo deu muito trabalho. Se puder, deixa um like aí para ajudar. E, sem mais demora, vamos para o conteúdo. E como todo jogo, esse daqui começa com a ideia. E não só com a ideia, como ele é para uma Game Jam, no caso aqui a Jamie Gun número 45, ele também tem um tema. E o tema dessa Game Jam é Don't. E além do tema, ela ainda tem um objeto especial, que é o chassi, que eu supus que seria um chassi de carro. Então vou adicionar o chassi de carro em algum lugar do jogo. Mas, tendo o tema em mão, tendo o objeto especial, nós já temos as limitações. Então vamos começar a ter a ideia. Claro, se você está trabalhando em equipe, o primeiro passo é juntar com a equipe e fazer um brainstorming para vocês discutirem uma ideia. Como eu estou trabalhando sozinho, eu vou discutir com minhas outras personalidades para a gente chegar a uma conclusão. Começamos aqui com o tema, don't, não faça. Então temos também aqui um objeto especial, que é o chassi. Eu vou supor que é um chassi de carro, então vamos começar com essa premissa, mas vamos deixar isso por último. Eu acabei aqui lembrando de uma referência, que é um filme da década de 90 chamado O Cubo, que era um filme de terror em que os personagens estavam presos em um labirinto tridimensional. Cada uma das salas que eles estavam tinham armadilhas e eles não podiam entrar com salas em armadilhas. E para definir se uma sala tinha armadilha ou não, tinha que fazer alguns cálculos matemáticos que estavam nas portas de cada uma das salas. É um filme bem interessante, a premissa é bem interessante. Eu gostei e acho que vai encaixar bem aqui. Só que em vez de ter enigmas numéricos para entrar ou não na sala do labirinto, então eu vou colocar outra coisa. Como o tema é don't, é não faça, então eu vou colocar negações para entrar nessas salas. Por exemplo, não virar à esquerda, não seguir em frente, não entrar numa sala, passar por uma porta que tem um número ímpar, ou não passar por uma porta que tem um número par. Então vou desenhar isso daqui. E é claro, como por falta de tempo não vou fazer isso tridimensional, vou fazer um labirinto bidimensional, que no caso do filme você poderia também sair por uma porta no teto ou entrar por uma porta no chão, já que era tridimensional. Bem, tendo a referência e o tema em mente, vamos imaginar salas. Vamos começar imaginando salas quadradas. E cada uma das salas vai ter 4 saídas, uma para cada lado do quadrado. E o player vai iniciar em uma das salas. A primeira coisa a se imaginar é a negação, por exemplo. No caso aqui eu vou colocar a negação não vire à esquerda. Ou seja, o player não pode ir para a esquerda, mas ele pode ir em frente, ele pode ir para a direita ou ele pode voltar. E é claro, essa não vire à esquerda é interessante aqui, vou colocar aqui outra sala, que seja relativa à porta que ele entrou, para dar uma certa confusão espacial, que é interessante. Ou seja, ele não vai poder virar à esquerda para essa porta aqui, mas ele pode voltar, pode ir em frente ou ir para o outro lado, para a direita. Sempre relativo à porta que ele entrou. Isso já vai tornar o jogo mais dinâmico, vai tornar o desafio maior. E vou adicionar mais negações para não ter só essa negação, para ter mais dificuldade no jogo. Por exemplo, vou colocar a negação aqui, não entre no vermelho. E vou fazer com que cada porta em cada sala tenha uma cor diferente. Ou seja, vai ter cores randômicas que vão aparecer, variando entre vermelho, azul, vermelho ou verde. Bem, não tem outras cores aqui de pincéis, vou colocar outras cores. Faz de conta que isso daqui é vermelho, azul, verde e amarelo. Vocês entenderam? Bem, com isso definido, vamos partir agora para o projeto e para a blocagem. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é fazer um repositório para o jogo. Isso facilita muito, principalmente no versionamento, evita você perder o código do jogo por qualquer motivo. Vou colocar aqui o nome dele, Denial Maze, e vou colocar uma descrição qualquer aqui sobre o que é o jogo. Denial Maze para Game Jam tal, por exemplo. E uma coisa importante é que a gente pode começar esse jogo com um template. Uma dica que eu vou dar para vocês é que sempre tenham templates para fazer jogos, que isso facilita muito. No caso aqui eu vou utilizar um template que eu já tenho pronto de um projeto para Godot. Ele é para jogo 3D, ele já tem tipo uma apresentação da CNCA no início, ele já tem menu principal, já tem alguns menus que sempre estão utilizados, como o menu de Game Over, menu de Pause, e também inclui todos os plugins que eu costumo utilizar nos jogos. Isso já facilita muito o desenvolvimento de jogos, principalmente para Game Jam. Você já vai ter todo
essa parte que dá muito, você perde muito tempo fazendo já pronta. E você só se concentra em fazer realmente o jogo em si. Bem, com o template selecionado, vamos agora criar esse repositório. Eu vou passar aqui o processo, que é o processo de clonar esse repositório para sua máquina e começar a realmente fazer. Agora aqui já com o Godot aberto, vejam que eu já tenho aqui todas as pastas prontas, já tenho até um Open Splash, como eu disse, com o logo da Science. Por exemplo, eu tenho instalado aqui todos esses plugins aqui que eu disponibilizei na Setlab, que são plugins para salvar, de inventário, de controle 3D, dentre outros. E outros plugins que eu utilizo bastante, como Phantom Camera, como o Dialogic. Apesar de que nesse jogo eu não vou utilizar o Dialogic, mas ele já está incluído aqui. Os plugins que a gente não for utilizar, depois a gente só precisa ir excluindo eles, que não tem problema. Uma coisa que eu já deixei pronto também nesse template são todas as configurações de controle, que toda vez a gente tem que fazer. Demora bastante para fazer essas configurações de controle, então eu acho interessante já deixar pronto para não perder tempo. Agora, vamos ver como é que está esse template rodando. Pronto, esse daqui já é o template, já rodando, pronto, não tem nenhum jogo nele, mas ele tem essa splash screen, e essa splash screen tem até um easter egg que você pode mexer ela. Você também já tem um botãozinho de pular ali. Aqui está ó, a template já como modelo de jogo. Veja que esse template já tem tradução em português, inglês e espanhol. Já tem o sistema de salvar jogos de novo jogo, de slot de salvamentos, que é tudo que já veio com os asset libs que eu já adicionei aqui. Ou seja, praticamente ele já tem toda essa parte de estrutura do jogo para ser feita. Então só vou precisar me concentrar aqui em realmente fazer o jogo, que é o importante. Agora vamos começar com a blocagem do jogo. Nessa blocagem a gente não vai modelar nada, apenas vai criar, utilizar as geometrias que já tem no Godot para a gente testar as mecânicas, criar as mecânicas. Aí depois eu vou me preocupar com a criação dos assets e com a texturização. Mas nesse primeiro momento é importante, prestem atenção nisso, é importante vocês não se preocuparem com isso. É claro, se vocês estiverem trabalhando em equipe, aí outra parte da equipe, a parte de arte da equipe, caso você esteja trabalhando como desenvolvedor, vai cuidar dessa parte em paralelo. Mas caso você vá trabalhar sozinho no jogo como eu, é bom deixar tudo bem planejado, fazer tudo na sequência. E a primeira parte a se fazer é uma blocagem do jogo, ou seja, para você desenvolver as mecânicas sem se preocupar com a modelagem, com a texturização, que é uma parte mais demorada. Vou criar aqui algumas pastas para colocar as cenas e vou criar uma cena nova. Como eu quero criar uma entidade base para o jogo, que vai ser o cubo, eu já estou pegando aqui ó, aquela referência que eu falei lá do filme O Cubo. Na verdade é uma sala, mas eu vou chamar de cubo. E vou simplesmente criar aqui um elemento 3D utilizando os Mesh Instance do próprio Godot. Eu vou criar uma sala assim comum. Vou começar colocando o personagem aqui só para eu ter uma noção do tamanho dessa sala. Esse daqui é o personagem base também, que já veio nesse template que eu criei. Vou aumentar aqui o chão da sala só para ter noção do tamanho que ela vai ficar. Eu vou deixar ela um pouquinho maior do que o normal, que eu quero uma sala que dê uma sensação de amplitude. Então vou aumentar ela aqui até esse ponto aqui. Pronto, com isso feito eu vou começar a trabalhar nas paredes. Já fiz uma parede, deixando a abertura, uma porta como abertura, e vou simplesmente copiar essa parede e fazer as outras três. Claro, adicionando aqui a colisão de todas elas. Pronto, agora temos aqui o cubo. Eu vou criar aqui mais alguns cubos só para verificar que se está tudo encaixando direitinho quando eu estou duplicando eles, já que serão várias salas uma do lado da outra. Só para fazer um teste de movimentação mesmo. Vou rodar, pronto. Agora sim dá para eu ter noção se a movimentação está ok, se o tamanho da sala está ok. Eu já estou utilizando aqui, como eu disse, aquele meu plugin de controle 3D, então não preciso me preocupar com os controles e com a movimentação do personagem. Já vai estar tudo funcionando. Bem, a blocagem foi feita, então vamos para a próxima parte. A próxima parte é vamos mexer nas mecânicas. É quando a gente agora vai meter a mão no código. Bem, essa é uma parte que eu não vou perder muito tempo de vocês aqui nesse vídeo, porque eu passei muito tempo, basicamente as 4 horas que eu reservei para esse dia, apenas digitando código e definindo mecânicas desse jogo. É bem complicado essa parte. Não foi uma parte muito complexa, mas ela teve suas características. O interessante de desenvolver jogos é isso, que quando você está fazendo software, você sempre tem referência. Mas sempre que você cria um jogo novo, você fazendo algo bem inovador ou algo que nem tão, seja tão inovador assim, você acaba que você não tem referência de muita coisa. Você tem que criar do zero várias técnicas e mecânicas de programação. Por exemplo, aqui eu vou ter que criar
uma área para cada porta para saber por qual porta o jogador entrou ou por qual porta ele saiu. Vou ter que criar uma área maior no centro de cada cubo para verificar se o player está dentro desse cubo e aí por diante. Ou seja, vou acelerar essa parte aqui porque não vale a pena eu falar muito sobre ela aqui não. Tudo aqui que eu estou mostrando dessas técnicas, muitas delas eu já mostrei nas minhas aulas de Godot que eu tenho aqui no canal. Qualquer coisa, vocês podem dar um pulinho lá depois desse vídeo para ver como eu fiz muitas dessas coisas aqui. Bem, agora com as mecânicas prontas, vamos finalmente modelar o cubo definitivo. Vamos direto aqui para o Blender e vamos fazer a velha modelagem. Primeiro, vou modelar ele bem simples, não vou extrapolar muito nessa modelagem. A princípio é um jogo de Game Jam, não vou fazer tantos detalhes assim, porque não daria tempo de fazer tantos detalhes, então vai ser basicamente isso daqui, um cubo mais simples. Terminada aqui essa modelagem desse cubo, bem simples mesmo, eu vou aqui fazer o VMAP dele, que é o necessário para a gente poder fazer a texturização. Agora, com esse modelo pronto, eu vou pegar, vou exportar ele aqui do Blender e vou levar ele lá para o Godot para testar se está tudo funcionando. Se eu substituindo a blocagem que eu fiz lá por esse asset, vai ficar tudo certinho. Se o personagem vai conseguir passar por essas portas e se ele está tudo do tamanho correto. Bem, como vocês podem ver aqui, está tudo funcionando ok. Vejam que eu já adicionei aqui, enquanto estava adicionando as mecânicas, já adicionei a mecânica das negações, já coloquei ali as cores e também coloquei alguns números ali. Esses números são temporários, depois eu vou mudar eles para números maiores, para ficar mais confuso. Por enquanto só tem 1, 2, 3, 4. E as cores sempre estão na mesma direção, é outra coisa que eu também vou mudar para elas ficarem de forma aleatória, não ficar sempre todas na mesma direção. Bem, vamos partir agora para a próxima parte, que seria a texturização desse cubo. Bem, e para texturizar os assets desse jogo, eu vou utilizar esse programa aqui, o Substance Painter. Eu já utilizo ele há muito tempo para fazer texturização. Ele é muito bom, ele é muito bom em texturização física, baseado em física. Esse não é bem o foco do canal, já que esse não é um aplicativo gratuito, ele é pago. Apesar de não ser muito caro comparado a outros aplicativos do mesmo gênero, mas se vocês quiserem que eu ensine como utilizar esse aplicativo, deixem aí no comentário, que eu posso até fazer um vídeo sobre texturização com Substance Painter aqui no canal. Mas vou acelerar um pouco o vídeo aqui, que também é um processo que levou um bom tempo para ser feito. Eu fui tendo as ideias dessa texturização no tempo. Eu pensei em primeiro lugar colocar tipo essa textura com essa cerâmica nessa parte de baixo. Mas eu acho que não ficou legal, então acabei mudando de ideia, fazendo algo mais rústico, mais no concreto mesmo. Em vez de utilizar esse detalhe mais metálico, acabei mudando para algo mais concreto, algo mais uma arquitetura mais brutalista. Mas mesmo assim eu decidi deixar o piso sendo de metal. Acho que vai ficar interessante, principalmente pelo som dos passos no metal, que são mais assustadores. Então vou fazer o piso, em vez de ser de cerâmica, vou colocar metal. Agora eu vou pegar essas texturas aqui, vou exportar e vou aplicar elas no Godot. Bom, veja que o efeito ficou bem interessante. Ainda não tem iluminação, ainda não tem nada necessário para fazer realmente essa textura saltar aos olhos, mas já está uma textura bem interessante. Eu ainda vou dar mais alguns ajustes nela, que tem algumas coisas que não estão me agradando aqui, como a diferença da parte de cima e da parte de baixo, mas esse daqui está bem próximo da texturização final. Uma coisa que eu quero adicionar aqui nesse jogo é uma texturização procedural. É um experimento que eu estou fazendo de fazer uma texturização que seja mais realista, porém que ela tenha elementos que são procedurais, que eu possa gerar esses elementos. E essa parte de texturização dinâmica é algo que eu vou trazer aqui para vocês em uma aula de Godot, na parte de shaders do Godot. É bem interessante fazer isso e o resultado fica muito bom. Deixa eu logo pular aqui para o resultado para vocês verem como ficou isso. Como vocês podem ver, utilizando o shader aqui, eu consegui colocar essas manchas de umidade sendo aleatórias para cada sala. Isso daqui vai ficar bem interessante quando aplicar o pós-processamento e também aplicar os efeitos de ambiente, que eu vou fazer isso na etapa seguinte. Bem, como eu disse, esse jogo tem um objeto especial que eu tenho que fazer, que seria o chassi. Então vamos aqui direto para o Blender, para a gente fazer essa modelagem desse chassi. Eu vou fazer algo bem simples aqui, eu não vou exagerar muito nesse chassi, porque eu também não posso perder tanto tempo aqui, eu ainda tenho, acho que eu tenho mais 2 dias aqui para fazer isso daqui. Então vou fazer rapidamente aqui um chassi e vou texturizar ele de uma maneira mais simples.
Mais uma vez, vou utilizar o Substance Painter para fazer essa texturização. Vou fazer alguns testes aqui. Eu acho que eu vou utilizar fazer ele bem enferrujado, como se estivesse bem velho, e dar esse efeito de tinta, como se ele fosse como se ele já tivesse sido pintado e agora ficou totalmente enferrujado. Acho que esse é um efeito legal. Vou exportar essa textura aqui e vamos colocar no Godot para ver como ficou. Vou posicionar ele aqui em nosso cubo e ver se ele ficou direitinho. Olha só, ficou interessante. Ele não está ocupando um bom espaço do cubo, isso é interessante, que eu quero que o player tenha alguma dificuldade de locomoção dentro do cubo, porque eu planejo no futuro, isso daí vai ser post-gen, de adicionar algum tipo de entidade, algum tipo de inimigo que persiga o player, para dar mais uma atenção ao jogo. Feito o chassi, vamos agora para o próximo passo. Agora eu vou modelar, vou voltar aqui no Blender para modelar as placas. Para não ficar aquela placa feia em cima que eu coloquei com a cor, eu vou fazer algo mais elaborado. Vai ser uma placa de metal que também eu vou colocar uma textura procedural nela e que ela vai apresentar tanto o número quanto a cor. E ela também vai estar bem degradada pelo tempo, vai estar bem enferrujada. Então vamos aqui seguir com essa modelagem. Vai ser bem simples, eu não vou perder muito tempo com essa modelagem, só vou me preocupar em deixar o VMAP dela bem alinhado, já que eu vou aplicar uma textura com um número nela, então é necessário que ela esteja bem alinhado para ficar direitinho o número. Mais uma vez, vou lá no Substance Painter para aplicar uma textura a essa placa de metal. Vai ser uma textura bem simples aqui, eu não vou perder muito tempo com ela. Vou colocar basicamente, eu vou colocar uma textura de ferrugem nela. Vai ser simplesmente uma placa totalmente enferrujada. Aí quando eu estiver utilizando o shader do Godot, aí sim eu vou aplicar alguma textura procedural para adicionar a cor a essa placa. Mas por enquanto, a textura de fundo dela vai ser ferrugem, vai estar totalmente enferrujada. Vamos lá no Godot para aplicar. Vou utilizar uma textura aqui para aplicar o número, vou posicionar ela, ou seja, vou gerar um número aleatório e aplicar a essa textura. Isso daí já está definido nas mecânicas. A única coisa que eu vou ainda definir é como ele vai selecionar o número par e o número ímpar. Eu quero que sempre tenha dois números pares e dois números ímpares em cada sala para que o player não fique preso por algum motivo, caso todos os números sejam ímpares ou todos os números sejam pares. Então eu vou fazer algum controle sobre isso. Pronto, shader pronto, textura aplicada, textura procedural pronta. Vamos agora partir para o próximo dia. Último dia de desenvolvimento. Bem, esse último dia eu reservei apenas para fazer os ajustes finais do jogo. Eu recomendo que vocês sempre façam isso. Sempre deixe um dia livre no seu planejamento só para ajustes. Só para resolver bugs, só para ajustar alguma mecânica que não está ficando legal, fazer teste nesse jogo. Eu já fiz todas as mecânicas, já apliquei todas as texturas. É aqui, fora das câmeras, eu também criei mais alguns objetos básicos só para colocar nas cenas, para não ter apenas um objeto, como só tem o chassi, adicionei uma cama, adicionei outros objetos aqui ao jogo. E também eu levei 1 hora, 2 horas para escrever e produzir uma música para o jogo, uma música sinistra para o jogo. Não ficou bem como eu queria, porque eu poderia ter ficado bem melhor, para falar a verdade, porque eu fiz muito rápido, não tinha muito tempo no meu cronograma, só tinha por volta de 1 hora e meia, 2 horas para escrever essa música, então não ficou tão boa quanto eu esperava. Quem sabe numa pós-jam eu faça uma música melhor para esse jogo. Mas se vocês também querem aprender como fazer música para jogos, deixa aí no comentário que eu posso fazer alguma aula sobre isso. Aí já seria uma aula que já vai entrar em outra área do desenvolvimento de jogos, que seria músicas para jogos, que é algo que eu também gosto muito de fazer. Bem, vamos ver como ficou o resultado final desse jogo. Esse deu muito trabalho para fazer, principalmente por causa dessas restrições que eu coloquei em mim mesmo, de só trabalhar 4 horas por dia e levar 5 dias. Eu terminei esse jogo, a versão da Jam, eu terminei ele na sexta-feira à noite. Mas acho que essa jam vai até ao meio-dia de sábado, meio-dia de amanhã. Eu ainda teria algumas horas para trabalhar no jogo. Porém, acho que eu vou levar esse tempo agora para descansar um pouco, que foi bem cansativo desenvolver esse jogo sozinho nesses 5 dias, mesmo só utilizando 4 horas por dia. Mesmo assim, foi bem cansativo, principalmente essa reta final. A parte do acabamento é a que demora mais. Bem, vamos ver aqui como está esse jogo. Aqui está ele. Como eu disse, tem até um easter egg aqui que eu posso balançar aqui o logo da Ciência. Eu sempre nos meus jogos eu vou utilizar esse logo aqui agora. Vou ligar aqui um pouquinho do volume para vocês escutarem a música. Essa foi a música que eu acabei fazendo. Como eu disse, não gostei tanto assim dela. Você pode ver aqui que eu coloquei aqui a tradução
Ele tem tradução tanto em espanhol quanto em inglês, que é algo que eu também vou trazer aqui nas aulas, como fazer essa localização, como a gente chama localização do jogo, para ele ter as opções de língua do jogo. Vou deixar aqui em português. Vou criar aqui em um novo jogo, veja que eu coloquei todos os menus aqui. Eu não tive muito tempo para elaborar os menus. Para falar a verdade, eu estou na frente do menu aqui. Espera aí, deixa eu me reposicionar aqui. Opa, agora sim. Bem, agora sim, vocês estão vendo o menu aqui do lado. Coloquei todos os menus aqui, coloquei um sobre. Veja que eu coloquei também a tradução. Utilizei a própria placa que eu utilizei nos cubos como fundo de cada uma dos menus. E coloquei o texto lá, utilizando a mesma mecânica que eu utilizei para a mecânica de textura para colocar o texto lá. Voltar aqui. Esse menu de sobre, tanto o menu de sobre quanto também o menu de opções que eu tenho aqui, isso daqui está tudo no meu template. Por isso que eu digo, é muito importante vocês terem um template. Vocês economizam muito tempo na produção do jogo tendo um template. É claro, o template é só um frame, é só uma moldura para você colocar seu jogo. Mas já tem muita coisa que vocês podem reutilizar, que vocês vão reutilizar na maioria dos jogos. Como por exemplo aqui, o controle de volume para música, efeito sonoro, a linguagem, o game over, o menu de pausa, tudo isso daqui foi reutilizado do template que eu já tinha. Então vamos lá. O menu principal, como vocês podem ver, eu utilizei os próprios cubos, posicionei eles e coloquei uma câmera com animação de rotação, para não ficar um menu principal estático, que eu acho que ficaria meio sem graça se fosse só um menu estático. Então fiz rapidamente, coloquei aqui a mesma atmosfera, o mesmo environment que eu coloquei nos outros no jogo em si, e coloquei alguns objetos. Ele é gerado da mesma maneira que é gerado o jogo em si, tirando a parte da aleatoriedade, porque isso é algo que consome um pouco de tempo de processamento do jogo. Veja que eu coloquei até uma cadeira ali, eu modelei uma cadeira, como eu disse, eu modelei outros objetos. Aí eu não gravei um vídeo sobre isso, mas eu passei algum tempinho, não demorou muito, mas eu modelei mais uns 2 ou 3 objetos para colocar aqui. Ou seja, nós temos aqui o chassi, que era o objeto obrigatório, temos a cama, temos um sofá e temos a cadeira. Objetos que eu pensei aleatoriamente e rapidamente eu texturizei. Eram objetos que eram fáceis de texturizar, então provavelmente eu levei por volta de 2 horas para fazer todos eles. Vamos lá, eu vou clicar aqui em novo jogo. Eu não coloquei nesse daqui, eu tirei do template os slots de jogo, não foi necessário. Mas ele salva assim o jogo, só que ele só tem um slot. Alterei aqui essa parte de controles e coloquei uma explicação aqui. Isso daqui também já tem no template. Eu só fiz algumas modificações, que ele não tem tantos controles assim, ele não tem ataque, não tem inventário, então não foi necessário manter. Ele simplesmente tem a movimentação, Shift para correr e o Enter para pausar. Vou pular aqui. Adicionei esse carregando aqui, já que ele demora um tempo realmente para carregar, principalmente na versão web. Eu acabei não fazendo uma versão web, eu tentei fazer a versão web, só que não deu tão certo. Veja só aqui, depois do pós-processamento e de colocar um efeito atmosférico, veja como ficou bom o resultado aqui dessas manchas de umidade nas paredes. Todas elas são diferentes em cada uma das salas. E também as placas têm esse padrão diferente de ferrugem em cada uma delas. Isso daqui é tudo shader do Godot. É uma coisa que também, como eu disse, eu vou ensinar em uma aula futura da minha série de aulas de Godot. Eu também adicionei algumas partículas saindo do chão aqui para dar um efeito mais sombrio. Veja aqui a negação, por exemplo, a negação aqui desse. Veja aqui, isso daqui é um sofá. Não está parecendo muito sofá, mas é um sofá, confia em mim. Uma das negações aqui desse é não vir à esquerda e não encontre o chassi. Ou seja, se eu virar aqui à esquerda, eu vou perder. Mas, como eu disse, é relativo. Por exemplo, se eu sair aqui, eu vou estar saindo pela direita. Se eu vier para cá, eu vou estar voltando. Então aqui já não é mais a minha esquerda. A minha esquerda se tornou essa. E aqui eu posso sair tranquilamente agora. Esse é um truque para você navegar nesse labirinto. Você consegue usar esse truque. Funciona nesse primeiro estágio aqui, mas há outros estágios que são negações pelas cores ou pelos números, que aí já dificulta um pouco mais, você não vai conseguir. Por exemplo, vou até aqui para a saída. Segurando o Shift eu consigo correr. E aqui vejam que tem um chassi. Eu não posso entrar nessa sala. Se eu entrar nessa sala eu vou voltar para o início. Eu vou entrar aqui só para vocês verem isso. Ó. Aparece ali tracejado.
na negação que foi, e eu volto para o nível 1, para o início. E tenho que começar de novo. Eu vou direto aqui para a saída. Eu fiquei em dúvida com o que é que eu colocaria para ser a saída do labirinto. Mas aí eu pensei, já que eu estou no labirinto aqui, que eu não consigo ver o lado de fora, eu vou imaginar que isso daqui é uma torre. E que eu estou no topo dessa torre e tenho sempre que descer mais. Por isso eu vou agora colocar aqui isso, um buraco. A saída desse labirinto é um buraco, que parece sem fundo. Quando eu caio nesse buraco, eu passo para o próximo nível. Vou clicar aqui em continuar. Em cada nível que se passa, eu coloquei um ponto de início diferente e um ponto final diferente. E nos primeiros níveis, isso daqui é uma matriz de 10 por 10, as salas. Mas acho que se eu não me engano, eu não lembro, mas a partir de certo nível passa a ser uma matriz de 12 por 12. Chegou um ponto que eu coloquei matrizes maiores, só que não deu muito certo, digamos que ficou lento, porque ficou muito grande. Lembra que por ser uma matriz vai aumentar exponencialmente. Uma matriz de lado 20 é muito maior do que uma matriz de lado 10. Ó, esse caso aqui é as negações agora. Não encontre a cadeira e não vá para o vermelho. Ou seja, eu posso navegar tranquilamente aqui, só é não entrar no vermelho. Não há restrições de direção, posso entrar em qualquer um dos lados. Só preciso evitar isso daqui. Evitar entrar na sala que tem a cadeira. E a porta que tem a placa vermelha. E o resto eu posso ir navegando. Esse daqui é o limite, eu não tenho a mínima ideia onde está a saída desse daqui. Do primeiro nível eu joguei bastante ele enquanto estava desenvolvendo, então eu sei onde é que está a saída. Nesse daqui eu não tenho a mínima ideia onde é que está a saída desse daqui, então se eu achar vai ser muita sorte. Opa, placa vermelha, não posso por aqui. O chassi agora eu consigo entrar na sala que tem o chassi, não tem nenhum problema, não há restrição quanto a isso. Eu não coloquei a habilidade de pular, então eu não consigo pular esse obstáculo, eu tenho que desviar dele. Isso é interessante para quando eu for adicionar um inimigo para perseguir. Opa, aqui não vai. Vermelho, vou correr aqui para o outro lado. Ó, admito para vocês, esse jogo ficou um tanto difícil quando chega em alguns níveis. E tem algumas negações bem complicadas de você evitar. E por causa disso, eu acabei não conseguindo jogar esse jogo do primeiro nível até o 10º nível. É claro, eu não tinha dito para vocês, mas eu fiz 10 níveis desse jogo aqui. Com nível... Opa, entrei no vermelho. Eu fiz 10 níveis. Ou seja, são 10 níveis. Tem uns que nos últimos níveis chegam a ter 3 negações. Mais do que isso, estava acontecendo muito de o jogador ficar sem saída. De não ter como sair de uma determinada situação. Então eu parei com isso de fazer mais do que 3 negações, ele passou a ter no máximo 3. Mesmo assim, com 3 negações fica bem difícil de navegar no labirinto. Acho que o próximo nível de dificuldade que eu vou fazer aqui vai ser justamente adicionar um inimigo. Adicionar um inimigo para perseguir você depois de um determinado tempo. Mas é isso. Olha aqui a cadeira, não posso entrar na cadeira. Como vocês podem ver, eu não vou achar de jeito nenhum a saída desse labirinto, porque agora fiquei preso. Veja só essa situação aqui. Eu não posso sair por aqui, que é o vermelho. Aqui tem uma cadeira. Não posso voltar para onde eu vim, porque é um vermelho. E aqui é uma cadeira. Isso acontece. Isso faz parte do design do jogo. O único jeito que você tem que fazer é fazer uma negação e voltar para o início. E não sei se vocês notaram, mas ali no canto da tela mostra que eu só tenho uma vida agora. Então tenho que navegar no labirinto para encontrar a saída tendo apenas uma vida. Vamos ver. Entrei na cadeira, morri. Ou seja, cheguei aqui, fui para a tela de fim de jogo, game over. Esse jogo deu trabalho para fazer, como vocês puderam ver. E realmente tive que utilizar muito do que eu aprendi, muito do que eu sei sobre modelagem 3D e jogo para fazer esse jogo nessa velocidade e fazer ele sozinho. Bem, agora que vocês viram como eu fiz esse jogo, só resta vocês jogarem ele. Eu vou deixar um link para vocês jogarem ele no itch.io de graça aqui na descrição e no primeiro comentário. E novidades aqui no canal. Eu criei um servidor do Discord para a gente trocar uma ideia lá e tirar dúvidas sobre desenvolvimento de jogos. Vou deixar o link também aqui na descrição e lá no primeiro comentário também, destacado. Esse vídeo ficou longo, então já vou logo agradecendo para vocês que assistiram até aqui. E claro, se vocês querem aprender as técnicas que eu utilizei para desenvolver esse jogo e para fazer essas modelagens, eu vou deixar aqui na tela os vídeos das minhas aulas de Godot e os vídeos das minhas aulas de modelagem 3D no Blender. Vejo vocês lá.